O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito está no ar. Reflexões com André Ramos Tavares e Gisele Reis. Para discutir a crise econômica e o ambiente de negócios no Brasil, eles recebem hoje os advogados Valfrido Jorge Vardi Júnior e Ivo Teixeira Gico Júnior. De que forma o direito pode ajudar a superar uma crise econômica e social? Nós precisamos melhorar as leis econômicas? A nossa Constituição indica caminhos? Para nos ajudar a responder esses e outros questionamentos, estão aqui conosco dois especialistas no assunto. Antes, veja um pouco da trajetória profissional de cada um deles. Valfrido Jorge Vardi Júnior, advogado com atuação em contencioso, arbitragem e consultivo societário e mercado de capitais. Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coautor do projeto de lei que cria e disciplina as sociedades anônimas simplificadas. Ivo Teixeira Gico Júnior, advogado com atuação em contratos, litígios complexos, cartel e setores regulados. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e doutor em Economia pela Universidade de Brasília. É um prazer recebê-lo, professor Ivo. Também é um prazer recebê-lo, doutor Valfrido. Bom, nós temos uma estimativa do mercado de que a inflação deste ano fica entre 9% e 10%. E quanto ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, a previsão é de uma queda entre 2,5% e 3%, um quadro de recessão. O direito aponta saídas para a crise? O direito, como o regulamento da vida humana, sempre está presente em todas as questões e na questão da crise econômica ele também está presente. Quando a gente diz que a inflação vai ser de cerca de 10% e que o PIB vai cair, eu comparo essa situação a uma ressaca. O que aconteceu é que a nossa sociedade bebeu demais. Em que sentido? Nós gastamos demais, nós fizemos coisas demais e agora nós estamos pagando preço por isso. Então, vale a pena dividir a crise em duas etapas, a parte macroeconômica e a parte microeconômica. Em geral, o que o ministro da Fazenda discute, o governo discute, é sempre a parte macroeconômica. A inflação, taxa de juros, etc. O direito está muito mais ligado e é muito mais útil para discutir a parte microeconômica, que é o ambiente empresarial, o ambiente de emprego, o ambiente dos negócios, que vai fazer com que a gente consiga sair desse buraco. Agora, muitas críticas justamente sobre isso, não é? Sobre o ambiente de negócios no Brasil, como a falta de segurança jurídica, não é? Os altos custos que a gente enfrenta nas relações comerciais por conta da tributação. Como é que isso pode ser enfrentado nesse momento de crise, sem afetar o papel do Estado, sem afetar as funções que a sociedade espera do Estado e da economia? Veja, André, eu ouso discordar um pouquinho, não discordar, mas fazer uma digressão à esquerda ou à direita a respeito do comentário do Ivo. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise jurídica, uma crise de origem jurídica. Nós temos uma economia que decorre de um modelo de capitalismo de Estado no Brasil, fortemente centrada nos papéis que o Estado executa e vem executando a partir dos anos 90, de financiador da macroempresa e, ao mesmo tempo, de poder concedente. Quando nós temos uma crise como a da Lava Jato, quer dizer, 29 grandes players de infraestrutura do Brasil envolvidos no escândalo de corrupção, e, a partir disso, uma paralisia por conta das regras que impõem um combate estrutural à corrupção, a paralisia da atividade que eles vinham desenvolvendo, nós temos um problema sistêmico na economia brasileira, né? A macroempresa paralisada porque não pode mais contratar com o Estado, mas, ao mesmo tempo, vive de contratar com o Estado. No entorno da macroempresa gravitam as empresas médias e as pequenas, altamente reguladas, e que não se nutrem mais dessa atividade econômica que fluía naturalmente, conectada com o Estado, num momento em que isso tudo para balanço, por assim dizer. Então, nós estamos vivendo
uma crise econômica que decorre de um problema jurídico, não é? Decorre do combate estrutural à corrupção e, ao mesmo tempo, da falta de soluções de continuidade nesse combate estrutural à corrupção. Mas agora, se me permite, Gisele, aqui o que o Dr. Valfrido está falando, né, é de uma questão que envolve o direito. A gente, de fato, tem percebido isso por conta das diversas notícias que semanalmente estremecem o direito e o mercado, vamos colocar dessa maneira. Mas será que a gente também não pode ver, acho que as causas mais remotas, juridicamente falando, dessa crise? Quer dizer, nós estamos vivendo um Estado que participa, que tem participado da economia de uma maneira bastante sensível, né? Quer dizer, nós temos, seja por financiamentos públicos, a juros subsidiados, seja porque é o principal contratante ou porque é o principal player de postos de trabalho, de contratos, de fluxo de dinheiro. Quer dizer, como é que o direito poderia enfrentar isso? O Estado emprestou para a macroempresa brasileira, por meio do BNDES, só o sistema BNDES, 130 bilhões de reais no ano passado. Quase 1 trilhão em uma década. Nós estamos falando de BNDES só, mas temos Banco do Brasil, temos Caixa Econômica Federal, temos fundos de pensão altamente influenciados pelo governo e pelo Estado. Nós temos montanha de dinheiro do trabalhador e do Tesouro investido na macroempresa. Ou seja, ela não consegue se capitalizar com meios privados, não consegue se capitalizar no mercado de capitais. Alguma coisa está errada. Nós precisamos mexer nisso. Será que se isso não tivesse acontecido, se um escândalo de corrupção que paralisasse a macroempresa brasileira não tivesse acontecido, nós também não estaríamos no mesmo? Acho que sim. Eu acho que nós temos problemas, como o Ivo disse, por isso que é uma pequena digressão da fala dele, mas nós temos problemas estruturais de gestão orçamentária, de gestão de política macroeconômica e aí por diante. Né? E da parte das empresas, professor Ivo? Bem, eu diria o seguinte. Primeiro que, na minha opinião, a gente ia para essa crise de qualquer forma. A Lava Jato é só a cereja do bolo. Ela só mostra que o nosso Estado tem uma qualidade ruim. Porque a pergunta é se é mais Estado ou menos Estado. Eu acho que essa é uma pergunta, na minha opinião, um pouco outdated, né? Fora de moda. Ela perdeu o sentido. Porque se o Estado funcionasse muito bem, todo mundo gostaria de mais Estado. Um Estado que funciona mal, a gente quer menos Estado. Então, não adianta eu ficar olhando o modelo da França, o modelo da Alemanha, o modelo americano. Tem que olhar o nosso Estado, o Estado brasileiro. E nesse sentido que a Lava Jato mostra para mim, pelo menos de forma inequívoca, é que o nosso Estado é ruim. Então, se o nosso Estado é ruim, eu brinco que o povo brasileiro, o Estado brasileiro, é como um corpo doente. Nós estamos com um órgão doente, chama-se Estado. Ele não é o corpo inteiro, mas ele é uma parte fundamental. E quando você está com uma coisa doente, às vezes tem que cortar um pedaço para depois crescer sadio. Então, o que eu acho? Eu acho que, primeiro, a questão não é mais Estado ou menos Estado, é o nosso Estado brasileiro tal como ele é, não como uma fantasia, uma idealização. E a grande verdade é que o Estado brasileiro, como é hoje, ele é ruim, grande, lento e fez mal ao povo brasileiro. O que a gente precisa fazer? Parar, refletir onde acertamos, onde erramos, cortar onde erramos, para voltarmos a crescer. Com relação à parte mas das empresas micro, o que a gente precisa fazer, na minha opinião, é a reforma microeconômica que a gente nunca fez. Que é o quê? Fazer negócio no Brasil é um pesadelo. Eu não vou nem chamar só as empresas, vamos falar para as pessoas comuns. Deixa alguém morrer da sua família e tenta fazer inventário. Tenta comprar um imóvel, compra a sua casinha. Você vai ver o inferno que é conseguir fazer isso. Agora, imagina isso multiplicado por 200 milhões. Então, operações mais simples no Brasil são muito difíceis e não precisavam ser. Todos os níveis federativos têm os mesmos graus estadual, de procedimento, de protocolo, de burocratização, de documentação, de controle, fiscalização, para obter licenças, para obter autorizações. Pequeno é tratado como grande no Brasil. A mesma regulação que se impõe ao grande acaba se impondo ao pequeno e são situações completamente diferentes, né? A organização da atividade empresarial, por exemplo, submetida no Brasil a um chassi regulatório da grande, né, da sociedade. A limitada é um espelho a sociedade limitada é um espelho da sociedade anônima. Aliás, ultimamente até mais complicada, mais cara, mais pesadamente regulada. Não tenho como discordar do Ivo nesse sentido, acho que ele tem toda a razão. Mas voltando um pouquinho à questão do Estado, se me permitem, eu acho que a gente tem que repensar o papel do Estado. Não é possível demonizar o papel do Estado completamente. Se nós hoje
acabarmos com o financiamento público da atividade empresarial, nós não temos como financiar a atividade empresarial do dia para a noite. Nós temos um mercado de capitais que, a despeito da sua revivescência nos anos 2000, não se afirmou. Nós temos um mercado acionário muito depauperado no Brasil hoje. Eu tenho dúvidas se nós teríamos condição de angariar poupança privada para financiar a atividade empresarial nos volumes que nós precisamos. Então, é importante repensar a maneira como o Estado agiu como financiador da economia e também como poder concedente. Eu concordo com você que ele é lento, eu concordo que ele é corrupto e concordo que ele é incompetente, mas é fundamental, ainda assim, para a pujança e para o desenvolvimento do país. É importante repensar o Estado e a regulação a que se submete o próprio Estado, para que ele deixe de ser ineficiente, corrupto e lento. Eu gosto dessa ideia de repensar o Estado sempre, porque a gente deve estar sempre repensando as nossas organizações para melhorar. O meu problema, quando eu penso em financiamento público do setor privado, é simples. Como é que o Estado financia particular? Ele toma o seu dinheiro, ele toma o meu dinheiro por tributo, e depois alguém, em algum lugar, normalmente Brasília, aqui pertinho, na Esplanada, toma uma decisão de para que agente vai o dinheiro. Você tem toda a razão. O que isso significa? Nós damos um poder enorme a um grupo. Basta que os empresários, amigos do rei, descubram quem é esse grupo, e eles terão um enorme incentivo a capturar os amigos do rei. E aí, eu e você, em vez de estarmos financiando casa própria, pequena e média empresa, ou empresas que geram emprego, nós vamos estar financiando grandes grupos que não precisariam do capital. Então, o risco do financiamento público é esse. Então, é óbvio que, em alguma medida, dada a nossa estrutura, esse financiamento é necessário, mas eu vejo com muita desconfiança, o BNDES está aí para provar isso. Quem foi que mais se beneficiou dos financiamentos do BNDES? Foram enormes grupos nacionais, não foram os pequenos e os médios. O professor Ivo tocou num tema que me parece, para mim, é muito caro, muito importante, que é a questão social, que sempre caminha junto com o desenvolvimento econômico, né? Vamos ter que deixar esse debate para o nosso segundo bloco, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e nós voltamos em instantes para falar mais sobre os caminhos que o direito indica para superar uma crise como a que nós hoje vivenciamos. Até já. A melhoria das leis econômicas é o tema do Reflexões de hoje. Na primeira parte do programa, o debate foi sobre os caminhos que a Constituição indica para superar crises econômicas e sociais. Na reforma administrativa e ministerial, promovida agora em outubro pela presidente Dilma Rousseff, muito se falou sobre tornar o Estado brasileiro mais eficiente. O principal recado foi fazer mais com menos recursos. Modernização ou desburocratização é sinônimo de desenvolvimento? Como fica, então, a questão do social que nós vínhamos falando? Professor Ivo. Bem, eu gosto de dizer que o Estado precisa ser eficiente. E pessoas que não estão vulneráveis à concorrência não são eficientes. Se você não tem ninguém te pressionando como uma alternativa viável, você fica acomodado e você deixa de fazer coisas que de outra forma você faria. O Estado é formado de pessoas, as pessoas são iguais em todo lugar. Não é porque a pessoa chegou para o Estado que ela virou nem um anjo nem um demônio. Ela continua um ser humano. Vou lhe dar só um único exemplo de como você pode fazer mais para o social com menos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, as escolas públicas são... Vamos pensar nas escolas públicas como uma empresa. Elas são tocadas pelo governo. O governo vai lá, constrói a escola, decide o que vai ser dado, quem vai dar aula e chama os alunos. Venham para minhas escolas. Você não tem opção. Quer escola gratuita? É assim. Vou lhe dar um exemplo de como isso pode ser transformado numa alternativa mais eficiente e melhor usando a concorrência. Quem sabe como está indo o seu filho? O pai, a mãe, que acompanha todo dia. O Estado poderia, se ele acha que é tão bom em dar educação básica, fundamental, ele poderia continuar construindo a sua escola, continuar oferecendo suas vagas, mas dar uma opção para os pais, um voucher, em que o pai escolhe se ele leva o seu filho para a escola pública ou se ele leva o seu filho para uma escola particular. E ele vai ganhar aquele tanto. Quanto? Exatamente quanto o governo gastaria com ele na escola pública. Então, se custa R$ 800 por mês para manter uma criança na escola pública, o Estado está disposto a pagar até R$ 800 para o seu filho. E o pai escolhe. O que você está fazendo? Está gerando concorrência. Os colégios particulares vão começar a concorrer com os colégios públicos. Se o Estado se demonstrar como muito bom em prestar educação, todo mundo vai ficar na escola pública, ninguém vai para a escola privada. Professor Valfrido.
Não, eu acho que o professor Ivo descreveu o caminho da atuação do Estado nos últimos 20 anos. O Estado deixou de ser agente nos sistemas econômicos e passou a ser financiador, mais uma vez, da atividade empresarial e, no caso, a educação também se insere nos mercados como atividade empresarial. O fato é, quando é que nós vamos conseguir ter uma atividade da sociedade civil desconectada de financiamento estatal ou de atuação estatal efetiva ou de tomada de produtos e serviços do Estado? Eu acho que esse o papel do direito, no sentido de pensar a atuação do Estado, de pensar a atuação do Estado como agente de distribuição de renda, de pensar a atuação do Estado como um elemento de pulverização de recursos e não de privatização de recursos públicos, como bem falou o professor Ivo no bloco anterior. Nós temos que reverter esses esquemas de privatização de recursos públicos. Eu acho que qualquer iniciativa que torne a educação mais eficiente ou que a fruição de direitos sociais mais dispersa e pulverizada é ótima. Mas talvez com uma participação diferente do Estado, não apenas como financiador, não apenas como agente efetivo, mas, sobretudo, como organizador da atividade econômica. Nós estamos vendo aqui, na verdade, que há uma íntima relação entre essa ordem econômica e as questões sociais. Não há dúvida. A Constituição Federal, professor André, de 1988, ela, de certa forma, ela se preocupou bastante com essa ordem econômica? Sem dúvida alguma, né? No meu modo de ver, a Constituição 88 é desenvolvimentista. Essa é a minha posição sobre o que foi acolhido na Constituição de 88, né? Apesar de geograficamente a ordem social e a ordem econômica terem sido desmembradas, né, em 88, mas na verdade elas continuam intrinsecamente ligadas. Quer dizer, a minha posição é de que o Estado tem um papel importante nas questões macroeconômicas para fins de planejamentos que não podem ser feitos pelo agente privado no mercado, até porque não é responsabilidade, não deve ser responsabilidade de um agente privado, por maior que ele seja, e às vezes os maiores são multinacionais, né, cujos centros de decisão não estão localizados nem no Brasil, nem atendem aos interesses da sociedade brasileira. Então, essas decisões macroeconômicas elas têm que ser tomadas, na verdade, ou pelo menos orientadas por parte do Estado, né? Mas é evidente que há situações e situações, há diversas dimensões de análise nisso, né? E a gente hoje está enfrentando uma questão grave que é da crise, né? Que nos leva a repensar o Estado, porque o Estado brasileiro, de fato, e ninguém acho que pode discordar com o que o professor Ivo disse, o Estado brasileiro padeceu nos últimos anos de graves falhas, né? Demonstrou ser ineficiente, ser excessivo, ser imprudente, né? Ter privatizado as pessoas que gerenciam o Estado, né? Privatizaram os recursos públicos, né? Então, a gente tem que pensar nas saídas hoje, não é? E nós temos exemplos de sucesso em outros países em relação a alternativas para a saída de crises semelhantes? A estrutura estatal na Coreia do Sul é muito parecida com a brasileira. O Estado lá é ainda mais intervencionista do que aqui. Só que lá funciona. Então, por outro lado, você tem o exato oposto, que é a estrutura do Estado nos Estados Unidos. Menos intervencionista do que aqui. E lá funciona. Então, eu brinco que não existe um remédio único para todo mundo. Assim como na medicina, cada organismo humano responde de forma diferente ao mesmo estímulo, as sociedades respondem de formas diferentes por causa do mesmo estilo. Nós precisamos de uma solução brasileira para os nossos problemas. E é bacana perceber que a nossa Constituição separou a ordem econômica da social, quando na verdade não tem nenhuma diferença. Não tem nada que seja social que também não seja econômico. Quando você fala, educação, você está preocupado com quem? Quem vai pagar pela educação porque é um bem público? Quando você está preocupado com saúde, você está preocupado com o quê? Quem vai pagar com a saúde porque é um bem público? Habitação e todo o resto, transporte, são todas questões econômicas. Então, eu tenho a impressão de que nós começamos em 88 com uma visão já ultrapassada. E é por isso que muitas vezes parece que há um choque de algo que não tem choque nenhum, porque é um todo. Não tem diferença nenhuma, né? Não existe desenvolvimento sem econômico e econômico não faz sentido sem o social, porque é a mesma coisa. Então, me parece muito interessante, talvez seja o caso da gente
prestar para as questões sociais um olhar um pouco mais econômico, no sentido de mais eficiência, mais efetividade, para alcançar o que a gente quer, que é o desenvolvimento. Não, exatamente. Mas é porque, de fato, houve uma preocupação em não também exacerbar as questões postas pelo liberalismo ou por uma corrente mais liberal, exclusivamente liberal, né, por exemplo. E é exatamente isso que eu acho que vinha na sua fala, né? Não adianta falar de liberdade de profissão, ou de liberdade de iniciativa, ou de exercer uma empresa no Brasil, se as pessoas não têm acesso à educação antes. Se as pessoas não puderam, se elas não puderam ter capacitação para exercer a profissão que desejam, ou para desenvolver o negócio que gostariam, né? E aí é que a gente percebe o que? A dependência daquelas clássicas liberdades públicas, né, que às vezes a gente chama de direitos de primeira dimensão, né, com direitos que são de segunda dimensão, né, como as questões sociais, de educação e etc. Então, essa reciprocidade, que é uma ligação intrínseca, né, são elementos consubstanciais, é que faz exatamente isso. Certamente estamos aqui nesse ponto totalmente de acordo, né, que faz com que a gente precise entender o modelo brasileiro como o nosso modelo, né, um modelo que tem, portanto, as suas demandas próprias e que precisa ser enfrentado dessa maneira, não é? Eu diria basicamente o seguinte: nós temos duas grandes deficiências, de financiamento e de consumo, sob o ponto de vista macro, né, o macroeconômico. Nós temos o Estado financiando demais e o Estado consumindo demais. Ele é o grande gestor de crise de demanda. Sem a formação de um mercado interno de consumo. A gente trabalha até abril para o Estado. De janeiro a abril a gente trabalha para o Estado. Depois você vai cuidar da sua família. O Estado é o grande financiador e o grande gestor de crise de demanda. E nós precisamos arranjar uma assemblagem de regras e de estruturas jurídicas que, de alguma forma, superem esse impasse, que é um impasse multissecular no Brasil, né? Nós precisamos deixar de ser geradores de produto sem mercado e passarmos a ser geradores de produto com mercado. Acho que é muito importante, e o Estado tem que se afastar gradativamente da sua função de financiamento da atividade econômica. A gente também não pode comparar a exceção com a regra. Porque, veja, quando a gente tem esse viés desenvolvimentista, tem vários desenvolvimentismos, claro, então a gente nunca sabe exatamente o que quer dizer, mas se você pensa no Estado como o organizador da atividade econômica, você está pensando em alguém aqui na esplanada, compreendendo o Brasil na sua extensão continental, com todas as suas peculiaridades, o trabalho escravo no interior do Maranhão, com a Embraer em São Paulo fazendo foguete, e você quer que essa mesma pessoa aqui em Brasília seja capaz de pensar, planejar e organizar. Uhum. Sendo de Brasília, eu sou cético quanto à capacidade dos políticos serem capazes de organizar isso. Eu acredito mais na capacidade deles facilitarem isso acontecer. Como? Simplificando contratações de gente, ou seja, gerando emprego, simplificando a gestão das pessoas, dando segurança jurídica para os contratos, facilitando a criação de empresas, facilitando empreendedores terem ideias novas para satisfazer necessidades humanas. Então, eu acredito muito mais no papel do Estado como o facilitador da nossa vida. Melhorar o ambiente de negócios, né? Exato. E nós vamos trabalhar para levar a nossa sociedade adiante. Nós vamos fazer com que o mundo dos nossos filhos seja melhor do que o nosso. Porque, se você olhar a nossa história enquanto Estado, desde a coroa até hoje, a gente não tem feito um bom trabalho. A gente tentou, a gente fez vários pulos, mas a gente parece que é uma galinha, né? Dá um voo e, puf, cai. E eu queria mudar isso, eu queria ter algo sustentável. E eu tenho medo de, se a gente concentra no Estado essa organização, o que eu vou ter enquanto o Estado for bom, suponha que a gente monte uma equipe bem bacana. Enquanto eles estiverem lá, vai funcionar. E quando eles saírem? Né? Porque pode vir o próximo, eles podem não ser tão bons. Aí a gente falha. Então, o nosso crescimento tem que ser independente, ou seja, apesar do Estado. E não vinculado ao Estado, mas isso é um equilíbrio muito difícil de conseguir. Isso em vários aspectos, uma pergunta sem resposta. É o equilíbrio, né? É essa forma que a gente precisa encontrar de não correr pelos extremos, né? E permitir que haja, obviamente,
não é, essa compensação, porque o agente privado, né, também pode ter os mesmos defeitos e os mesmos problemas. Bom, o nosso tempo acabou, o Reflexões termina aqui, mas você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça, em horários alternativos ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Nós agradecemos aos convidados e a todos que acompanharam mais um Reflexões, que debateu hoje os caminhos que a Constituição indica para superar crises econômicas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.